Voltei. Tomei uma aguinha lá pra ver se a minha voz melhorava, mas acho que não. Melhorou não. Então tá. Aí você pode perguntar assim pra mim, tá, mas ele dá conta, ele analisou as fontes de informações que teriam dado origem a 75% do livro de Mormon e os outros 25%. Nos outros 25% entram aquelas outras teorias de que se você comparar os livros da época, livros aos quais Joseph tinha acesso, chamado The View of the Hebrews, The Late War e Manuscript Found, que era de Salomon Spaulding. Se você pegar esses livros e você comparar o livro de Mormon, você também vai ver muita semelhança, tá? Por que os historiadores, nem mesmo Graham Palmer, por que eles não colocam o nome deles e assinam alguma coisa, algum documento e atestam de qual desses livros esses outros 25% vieram? Porque eles não têm como provar, tá? Não existe documento, são especulações. Mas se você realmente... Eu escutei um podcast e eles estavam fazendo uma comparação entre o livro de Mormon e The Late War. A linguagem parecida, tinha versículos que se você não conhecia bem o livro de Mormon, você não sabia de onde estava vindo, se era do livro de Mormon ou se era do outro livro, The Late War. Tá? Então os outros 25% é especulação. Mas 75% Graham Palmer deu conta, com a segurança de um profissional. Tudo bem. O livro de Abraão, você precisa se lembrar o seguinte. A igreja diz, e Joseph alegou na época, que ele traduziu o livro de Abraão a partir de papiros vindos do Egito, tá? Apareceu um homem na cidade vendendo papiros do Egito e mais algumas outras coisas que eu não me lembro agora. E ele diz que pegou esses papiros e ele traduziu. E aí você tem o livro de Abraão em pérola de grande valor, tá? Esses papiros, eles foram parar lá no Museu de Nova York e houve um incêndio lá. Parte desses papiros, desses facsímiles, eles foram queimados, mas uma parte sobreviveu. E essa outra parte que sobreviveu está até hoje, nos dias de hoje, no Museu de Nova York, tá? O que acontece? Egiptólogos, com know-how deles, com conhecimento deles, pegaram esses facsímiles, eles traduziram e eles compararam a tradução que Joseph fez em Pérola de Grande Valor no livro de Abraão. Eles disseram que as coisas que estão no livro de Abraão não saíram daqueles facsímiles, não saíram daqueles papiros. Não foi tradução. Isso quem afirma são egiptólogos. Dá uma pesquisada na internet que você vai encontrar alguma coisa a respeito. Então, de onde veio o livro de Abraão? Graham Palmer fala o seguinte. O livro de Abraão veio de 4 fontes. Capítulo 1 vem diretamente de Josifas. A família de Joseph tinha uma cópia de Josifas, edição de 1830. Os capítulos 2, 4 e 5, 88% desses versículos vêm da Bíblia do rei Tiago, incluindo os erros. O capítulo 3 vem de Thomas Dix, Filosofia de um Estado Futuro. Joseph tinha uma cópia e foi de onde ele tirou a astronomia, que você encontra no livro de Abraão. Thomas Taylor, livro de 1816, os 6 livros de Proclus na Teologia de Platão. 5 ou 6 frases desse livro foram copiadas no capítulo 3 de Abraão. E assim vai, 100% do livro de Abraão vem dessas 4 fontes. Os nomes hebraicos, Joseph aprendeu de Joshua no inverno de 1835 e 36. Então tá. Então ele te explica aqui, ele nos explica aqui como o livro de Mormon foi criado. Ele nos explica de onde o livro de Abraão foi tirado, porque ele estudou minuciosamente. Você precisa se lembrar que quem está te falando isso aqui não sou eu. É um PhD em... deixa eu conferir aqui, porque eu não quero passar para você uma informação errada. Mas ele era PhD na história dos Estados Unidos e ele estudou a fundo a história da religião na América, focando principalmente no segundo grande despertar, que foi o que aconteceu, que foi um acontecimento
na época de Joseph, que se deu na época de Joseph, tá? Então, com relação à conduta sexual de Joseph Smith, ele fala o seguinte: em 10 anos ele foi acusado na justiça 9 vezes de assédio sexual em 4 estados diferentes: Nova York, Pennsylvania, Ohio e Missouri. Em Nauvoo, em 18 meses, ele se casou com 35 a 38 mulheres, sendo que 11 delas eram casadas com maridos vivos, 11 delas adolescentes, as mais jovens a partir dos 14 anos de idade, sendo que a idade em que as mulheres se casavam naquela época, naquela região, era de 20 a 22 anos de idade. Pensa, pesquisa. Eu vou te indicar um website que eu confio, que eu tenho checado, e eles fazem um trabalho muito sério, tanto com relação à doutrina da igreja, com relação à história e a fatos atuais da igreja, chamado vozesmormons.org, eu acho. Eu vou deixar o website para você dar uma olhada, tá bom? Dá uma pesquisada, chega às suas próprias conclusões, faz tua própria escolha, com conhecimento, não só com sentimento, tá bom? Obrigada por me escutar, me desculpem pela minha voz. Falamos na próxima. Tchau, tchau.